Pai do Senhor para todos. Estamos fazendo uma saudação, uma live de saudação. Graças a Deus por essa oportunidade. É muito bom quando nós temos a oportunidade de louvar a Deus, de cantar os seus hinos e de agradecer por mais um dia que Ele nos concede. Eu estava lendo um trecho na Palavra de Deus, que faz parte da nossa aula, aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Nós estamos dando um curso de teologia, muito bom, inclusive eu aconselho as pessoas a estudarem, né, teologia, principalmente aqueles que fazem parte do grupo cristão, porque o estudo ele é aquela parte que fortalece o indivíduo. A oração, ela fortalece espiritualmente, mas o estudo, ele é que traz conhecimento. Quanto mais você estuda sobre alguma coisa, mais você se abastece de conhecimento com relação àquela coisa estudada. E quando aquela coisa estudada é a palavra de Deus, então existe um motivo maior de fortalecimento. Aqui no versículo que eu li, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A nossa matéria de cristologia, ela nos traz uma informação muito importante sobre a pessoa de Cristo. A cristologia, né, claro que é uma matéria que trata de Cristo. Cristo é conhecimento, logia, conhecimento, né, e Cristo, a pessoa de Cristo, a quem estamos nos referindo. Então, cristologia quer dizer conhecimento a respeito de Cristo. E uma das colocações que é feita ali pela teologia é sobre a pessoa de Cristo nas suas diversas posições. Ele foi pré-existente, ele foi existente e ele foi pós-existente. Ele tem essas três qualidades, posições. E esse versículo de João, capítulo 1, versículo 14, ele nos diz que o Verbo se fez carne. Então, o Verbo, para se fazer carne, ele tinha que estar antes da carne. E o Verbo se fez carne. Quando o Verbo não se fez carne, não tinha sido feito carne, ele estava na sua pré-existência. Ele era o Verbo. Por isso que nesse capítulo de João diz assim: ele era Deus e ele estava com Deus. Porque ele era o Cristo na sua pré-existência. Isso é muito importante porque no Velho Testamento você vai encontrar algumas posições de apresentação do Cristo através do anjo do Senhor, aquela ideia lá de Abraão, que os anjos se revelou, o anjo do Senhor se revelou a Abraão, aquela escrava Agar também teve uma presença, e alguns outros que tiveram esse privilégio, né, de receber a presença do anjo do Senhor. Mas isso, quando nós estamos estudando teologia, nós não estamos voltados para a história do povo de Israel, nós estamos voltados para a história só do Cristo. E nessa colocação da história só do Cristo, você vai encontrar Cristo na sua pré-existência, ele como sendo o anjo do Senhor.
Existe, claro que existe contradições, dúvidas, né? Não é e tal. Não, aqui não é no meu caso aqui nesse momento, não é um debate, né? Não estamos a debater nem confrontar, mas estamos apenas para afirmar aquilo que está escrito, que ele se fez carne. Então, eu acho interessante essa parte da pré-existência do verbo, né? E da sua existência, porque eu disse que o verbo se fez carne. Então, quando o verbo se fez carne, ele deixou de ser pré-existente e passou a ser existente, porque ele se fez carne, ele passou a atuar do lado humano, né? E esse lado humano, a Bíblia também nos comprova dizendo que o anjo avisou a Maria e Maria teve o seu filho e mostrou como aquele filho seria gerado, não pela sequência humana do homem e a mulher, mas pela geração espontânea do Espírito Santo, né? Então ele não teve aquela contaminação pecaminosa que veio da carne, mas ele foi interrompido ali porque o seu nascimento foi o nascimento virginal. Mas esse é outro lado que nós não estamos tratando agora, nós estamos tratando agora o Cristo existente. Então, quando João diz que o Verbo se fez carne, ele passou a ser a existência do Cristo, né? Ele se fez carne e a carne é existente. Ele passou a existir. Até que toda a sua vivência ele estava ali e a Bíblia nos mostra, através de vários momentos, que ele tinha o seu lado humano, o seu lado divino, era uma mistura entre Deus e homem. Ele nunca deixou de ser Deus, nem nunca deixou de ser homem, e aí surge o mistério que muitas coisas fogem de nossa simples interpretação, né? Mas aí, no caso da pré-existência, ele era verbo, no caso da existência, ele era carne, e na pós-existência, ele foi existente até a sua morte. Quando ele ressuscitou, ele já era pós-existente, porque ele não voltou mais a ser simplesmente aquele verbo, ele não voltou a ser o verbo, mas ele também não voltou a ser o Cristo existente na carne. Ele voltou a ser Cordeiro de Deus, né? Aquele Cordeiro que se apresenta lá em Apocalipse. Então é muito importante essa parte da pós-existência, porque a pós-existência, segundo a teologia, ela vai desde a ressurreição de Cristo até os dias finais, e não sabemos da condição espiritual completa. Mas não estamos aqui para dar uma aula de teologia, estamos apenas para discutir esse ponto importante desse versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu acho interessante e dou graças a Deus, porque essas três passagens nos mostram que o nosso Deus, Jesus Cristo, dentro do esquema centrológico, né, onde Cristo é o centro, né, ele é a única religião onde o seu Criador ele continua vivo. Você vê, temos outras religiões, diversas outras religiões, mas o seu Criador, ele morreu, ele sumiu, ele fez qualquer coisa assim. Mas o nosso Cristo não, ele está vivo, atuando entre nós, nos ajudando. Tanto que a Bíblia diz que quando os discípulos saíram para pregar, Jesus ia com eles, cooperando com sinais, prodígios e maravilhas. Então ele se torna presente mesmo estando distante, corporalmente falando, mas ele está presente espiritualmente. E graças a Deus por essa reflexão nessa tarde, onde nós vemos que Cristo ele é totalmente pré-existente, ele é existente e ele é pós-existente. Não estamos pedindo para ninguém acreditar, nem ninguém crer, estamos dizendo que é isso aí
que acontece na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós, aqueles que creem nele, como ele, como Senhor e como homem, como Filho de Deus, certamente que terão a oportunidade de ser recompensados pela sua fé. Amém, irmãos? Uma boa noite, uma boa tarde para todos. Vão à igreja, orem ao Senhor e sintam que ser crente, ser espiritual, é mais do que ser participante de uma religião. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.